tolerância dessa presidência. Obrigada, presidente. Cumprimento também meu líder que está na mesa, senador Messias, e os visitantes que já estão partindo. Olha, vocês estão num dia histórico no Senado. Hoje pode ser o primeiro dia de uma nova era no Senado Federal. Um dia histórico. Anotem isso. Tem crianças aí, anotem isso. E é nesse sentido que eu ocupo a tribuna, presidente. E eu acompanhei o seu discurso mais cedo, seu pronunciamento belíssimo. Queria fazer uma parte, mas eu não queria que o senhor perdesse a linha de raciocínio. Eu acredito que foi um dos mais importantes pronunciamentos que o senhor fez aqui na tribuna. E eu venho fazer coro a ele. E eu confesso que eu achei que esse plenário estaria cheio hoje. Estaria cheio de direita e de esquerda, de conservadores, não conservadores, centro-direita, centro-esquerda. Por quê? Nós estamos vivendo um dia de uma expectativa muito grande. E eu acredito que hoje é um novo dia para o Senado, de uma nova era. Porque o que está acontecendo no Brasil, presidente, ou o Senado Federal vai ter que reagir, ou o Senado Federal vai ter que reagir. Não existe alternativa B. E o meu discurso agora, o meu pronunciamento é mais direcionado ao povo brasileiro. Por quê? Eu tenho certeza que as caixas de e-mail de todos os senadores hoje estão lotadas. Todos os senadores. As caixas, as suas redes sociais, estamos sendo provocados, nós estamos sendo questionados desde ontem. E aí, Senado? Vamos fazer o quê? E aqui eu queria muito falar para o povo em nome de uma oposição que tem nesse Congresso Nacional, porque começam a questionar, senador, perguntando assim, presidente, vocês não estão fazendo nada, o que estão fazendo aí? Nós estamos fazendo muito. Mas eu preciso explicar para o nosso público, eles acham que nós somos maioria nessa casa. Não somos. O que aconteceu na eleição de 2022, nós elegemos o maior número de conservadores dos últimos anos. Mas quando a gente soma o número de conservadores e o número de parlamentares nessa casa da oposição, nós somos 32. Nós somos 32. E o Senado é formado por 81 senadores. Nós nunca temos uma vitória aqui dentro na hora da gente colocar um tema que divide direita e esquerda. Nós sempre vamos perder. Nós somos só 32 votos. E a gente tem uma esperança que em 2026 esse número seja muito maior. Nós vamos manter os 32, alguns vão para a reeleição, vão disputar o pleito em 2026. Nós temos que mantê-los na próxima eleição e trazer pelo menos mais 10. Por quê? Porque assim a gente pode ter um tema delicado como liberdade de expressão em discussão aqui dentro deste plenário, sem o risco da gente perder a oportunidade de não poder mais discutir nessa legislatura. Porque se a gente perde uma matéria nessa legislatura, não podemos discuti-la mais nessa. Eu estou em 9 comissões, presidente, fazendo a minha parte nas comissões. Nós estamos tendo vitórias pontuais nas comissões. Nós estamos fazendo os nossos enfrentamentos. Acreditem, povo brasileiro. Acredite, povo brasileiro, nós estamos fazendo o nosso enfrentamento. E a nossa grande esperança era um congresso conservador em 2026, para a gente tomar algumas atitudes um pouco mais incisivas. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não aguentou mais o sofrimento do povo brasileiro e nós somos surpreendidos com as denúncias feitas pelo dono do Twitter. E agora, nós não vamos cobrar da oposição. Agora, todos precisam ser cobrados. Porque é inadmissível o que está sendo dito pelo dono do Twitter e os parlamentares de direita e de esquerda desta casa não reagirem. Eu acabei de ler aqui uma notícia do Metrópolis, do veículo Metrópolis, que o dono do Twitter fala que estava recebendo pedidos, ordem, para censurar parlamentares brasileiros. Escuta só, presidente. E eles tinham que fingir que estavam censurando por violações da plataforma. Olha o absurdo. E eu quero dizer para os parlamentares de esquerda que compõem esta casa, que hoje são alguns parlamentares de direita. Mas este canhão
de censura vai voltar um dia contra os parlamentares de esquerda. E não vai demorar muito. Porque ditador não tem limite, presidente. Porque ditadura não tem limite. Quando ela vem, ela pega todo mundo. E o alvo de uma ditadura em qualquer lugar do mundo é o parlamento. Então, assim, ou a gente entende o que está acontecendo, ou a gente entende, de fato, essa casa vai ter que pensar, e nós vamos ter que deixar os ânimos, nós vamos ter que acalmar um pouco os ânimos, talvez fazer reuniões entre nós, direita e esquerda. Peraí, vamos ver o que está acontecendo, vamos deixar nossas disputas políticas de lado, e vamos ver, esse magistrado ultrapassou os limites ou não ultrapassou? Esse magistrado foi além do que devia ou não foi? Nós temos um colega que foi magistrado aqui, que é perseguido porque dizem que ele ultrapassou limites. O outro ultrapassa e ninguém fala nada. Nós vamos ter, presidente, que conversar entre nós aqui nesta casa. Não se admite omissão de ninguém diante dos fatos que estão sendo mostrados para o Brasil e para o mundo. E aqui eu quero também lembrar a sociedade, como o senador Girão falou, nossos guerreiros desse time de 32, eles andaram o mundo mostrando tudo isto. Eles foram aonde podiam, em todos os foros internacionais, mostrar o que estava acontecendo no Brasil. Nós fizemos o nosso trabalho, mas agora, para nossa surpresa, é alguém de fora que mostra para o mundo e para o próprio Brasil o que está acontecendo. Gente, a perseguição é política. E eu quero muito usar o meu exemplo aqui, presidente. O primeiro processo de cassação nessa legislatura, nesta casa, foi o meu. Por que calar uma senadora de direita no primeiro dia de mandato? Eu quero lembrar que nós tomamos posse dia 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro de manhã, cedinho, o PSOL protocola um pedido de cassação contra a senadora Damares. Por quê? Porque sabiam que eu não ia me omitir na tribuna. Então nós precisamos calar. Primeiro tentaram que eu não tomasse posse, porque eu era genocida, golpista. Quando eu tomei posse, então vamos caçá-la. 3 meses o processo ficou no Conselho de Ética. Claro que não foi admitido. Mas por que queriam me caçar, senador? Vê se não é um episódio de perseguição política. Porque lá atrás houve mortes de crianças Yanomamis, e nós choramos muito por conta disso. Então, Damares é a culpada da morte das crianças Yanomami, porque fui ministra. Já fazia 1 ano que eu não era ministra. Quando aquelas imagens são mostradas para o Brasil, já fazia quase 1 ano que eu não era ministra, eu deixei de ser ministra em março de 2022, e não era minha atribuição, FUNAI não estava naquele ministério, não era atribuição da pasta que eu dirigia, mas Damares tinha que ser presa e caçada. E todo mundo sabe que o crime de genocídio é um crime bárbaro, pena de 70 anos, e eles precisavam mostrar para o mundo que eles encontraram a culpada. 3 meses o processo tramitou nesta casa. Depois que não conseguiram, aí vem a história do Marajó de novo, presidente. Nós temos que calar uma senadora de direita. É ou não é perseguição política? Inclusive, todo mundo ouviu falar que eu estou respondendo um processo provocado pelo Ministério Público Federal, e um processo que eu tenho que indenizar o povo do Marajó em 5 milhões de reais. Engraçado que a imprensa sabia e eu não sabia. Sexta-feira eu tive que entregar a minha contestação, presidente. É verdade. Fui intimada e tive que entregar a minha contestação, uma contestação com mais de 105 páginas. Juntei mais de 57 documentos, juntei vídeos e mostrei o primeiro documento que eu tive acesso sobre o tráfico e exploração sexual de criança. Primeiro documento, de 1992. Eu escuto falar do Marajó desde 1992. Mostrei documentos aqui da Câmara dos Deputados de 98, 2000, 2002, 2003. Eu mostrei só documentos oficiais, presidente. E aí eu sou processada para indenizar o povo do Marajó porque eu falei que lá tinha abuso sexual. Espera aí. Que efeito isso vai ter lá na ponta? O efeito foi: quem denuncia no Brasil é processado. Quem denuncia abuso no Brasil é investigado. Imagine como é que está aquele povo da Amazônia,
que quer denunciar o abuso de uma criança e está dizendo o seguinte: não, se fizeram isso com a ex-ministra e com a senadora, o que vão fazer comigo? Calaram o povo na denúncia. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é só por causa do abuso, não. Era para calar a senadora de direita. Cala a boca, senadora. Porque se a gente não te colocar na cadeia por genocídio, nós vamos te prender por causa do Marajó. Isso é ou não é perseguição política? E agora eu estou louca para o presidente do Twitter, dono do Twitter, mostrar quantas vezes pediram para que o meu Twitter saísse do ar. Quantas vezes pediram para que o meu Instagram, meu Facebook saísse do ar. E eu tenho certeza que muitos parlamentares de esquerda vão ficar surpresos, porque os nomes deles também estão lá. Já estão lá, com certeza. Elon Musk, é pior do que você fala. Quem está aqui está sentindo. Nós temos que calar os opositores políticos. Ou porque ele faz uma reunião com embaixadores, se torna elegível, ou porque ele importuna uma baleia, ou porque uma delas denuncia que tem abuso sexual no Brasil. É ou não é uma ditadura que nós estamos vivenciando no Brasil? O mundo precisa saber disso, mas a partir de hoje não se cabe mais omissão. Nem de direita, nem de esquerda. E tem gente que acha que a gente não está fazendo nada porque nós temos medo. Nós não temos medo. Senadores da oposição estavam trabalhando de forma estratégica. Ocorre que não vamos precisar mais trabalhar de forma estratégica, porque todo mundo vai ter que vir para essa luta. O que está acontecendo no Brasil, se o Elon Musk provar pelo menos 10% do que ele falou, já configurou uma ditadura no nosso país. E essa casa não pode se omitir, presidente. E eu vou esperar, amanhã eu vou chegar 8 horas da manhã. Eu vou esperar os colegas todos chegarem do Brasil. E eu quero ver a reação que esta casa vai ter diante das graves denúncias que estão sendo apresentadas para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, presidente. E eu só queria lembrar, senador Messias, que dia 13 estarei em Roraima com o senhor. Vamos fazer uma jornada naquele estado, o estado amado, o estado querido de Roraima. Muito obrigado, presidente. Que Deus abençoe o Brasil. E está chegando mais convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou receber aqui para anunciar os convidados. Sejam muito bem-vindos aqui às galerias do plenário do Senado Federal. Mas, senadora Damares, esse seu pronunciamento forte, corajoso, que a senhora acaba de proferir da tribuna desse Senado Federal é histórico. Nós chegamos realmente no fundo do poço, em termos de degradação, do esgarçamento da nossa democracia. Isso é fato. É hora dos homens de bem, das mulheres de bem, das pessoas darem voz, que não é isso que a gente quer para o nosso Brasil. Que é isso, a história maravilhosa, construída nessa nação, está sendo sufocada. E tem que ver alguém de fora para fazer isso, enquanto nós poderíamos ter feito já. Mas veio a providência. Gratidão ao Elon Musk pela coragem. E eu repito a fala dele nesse final de semana, que mexeu com os brios dos brasileiros. É hora dos brios. Esse é o momento chave para a nossa república. Esse é o momento chave. Ele disse o seguinte, que mais valem os princípios do que o dinheiro. Isso é muito forte. O povo do Ceará, como o povo do Distrito Federal, aqui de Brasília, como o povo da nossa Roraima, não nos trouxe Messias, Damares, Girão e tantos outros aqui, a maioria, para no momento com esse nós nos omitirmos. Como é que a gente vai colocar a cabeça no travesseiro diante de coisas tão claras? Porque a luz chegou, a luz está aí, está tudo lá. A luz chegou, está mostrando. É hora realmente, e eu sou de uma terra de um povo, não é puxando brasa para a minha sardinha não, mas a história do Ceará, por isso que é considerado terra da luz, 4 anos antes da Lei Áurea,
os escravos foram libertados lá. É uma terra de libertários. E as pessoas estão apavoradas, eu digo isso, porque eu vou nas praças, nos mercados, nas ruas, e converso com gente de direita, gente de esquerda, eu converso com todo mundo, senador Messias. Eu gosto de ouvir, até para a gente não ficar dentro de uma bolha. Gente que é contra governo, gente que é a favor de governo, tem gente que chega e me dá uma rabisaca, né? Mas tem gente a favor desse governo. Os ditos progressistas que conversam comigo e diz, realmente, aquilo que você fala lá, tem alguns ministros do Supremo ali que não dá, que estão exagerando. É uma percepção, é uma percepção. Então a gente não pode fazer um papel de figurante aqui na Casa Revisora da República. Não pode fazer papel de Judas. O Brasil só tem a nós aqui. E eu faço um convite aos brasileiros de bem, nesse momento, que se junte a nós. O Senado completou 200 anos agora, há 15 dias atrás. Bicentenário. Qual é a probabilidade de a gente estar aqui num momento tão histórico, que passou tanta gente boa por aqui? É honrar a história dessa nação. Não tenho dúvida com relação a isso. Então, que os brasileiros ajudem essa Casa Revisora da República a se levantarem, né, nesse momento importante, porque o certo é o certo mesmo que ninguém faça. E o errado é o errado mesmo que todos se enganem sobre ele. Eu quero registrar aqui a presença do